Beleza, pessoal. Bom, nós já criamos o nosso banco de dados, né? Nós já fizemos a importação lá das tabelas do Ministério Público. Agora a gente vai começar efetivamente a fazer o uso do SQL e aí vocês vão ter a percepção do quanto ele é poderoso, né? Aqui a gente tem o nosso banco de dados já ajustado conforme o que eu mostrei para vocês, já expliquei o motivo pelo qual a gente evita colocar cedilha, caracteres especiais, isso realmente pode comprometer depois na fase de consulta. Então o que a gente ainda tem que fazer aqui para completar o estado no nosso banco, deixar ele prontinho para a gente poder usar? Quando a gente faz a importação para cá, ele faz uma importação onde ele não considera se um determinado campo, né, se ele é de um tipo específico, por exemplo, se o campo nome é de texto, se o campo valor da remuneração, se ele é do tipo número, e a priori isso talvez não importe muito, né, para as questões de texto. Mas quando a gente está fazendo referência a números, isso tem uma relevância muito grande. Então, por isso a gente tem que fazer o ajuste aqui. Tá? Então, eu venho aqui na tabela, eu vou ajustar apenas os valores numéricos, porque eles têm uma característica especial, que tem uma parte inteira e uma parte decimal, por isso eles precisam desse ajuste. Então, logo após lotação, eu tenho os valores. Valor da remuneração, valor de outras verbas, valor do cargo comissionado e assim por diante. O que eu faço? 2 cliques em cima dele, vou começar por val remuneração, 2 cliques. É bem simples, aqui do lado onde tem o tipo de dado, né, data type, você escolhe aqui, você diz assim, olha, esse cara é do tipo numérico. E ele vai ter até 10 números, né, inteiros e 2 decimais. É só isso que você precisa fazer. Ok? Aí ele já coloca aqui do lado do val numeração, né, no val numeracão, o tipo desse dado aqui. Outras verbas, 2 cliques, mesma coisa. Aqui ele é do tipo numérico, de 10 posições inteiras e 2 posições decimais. Então a gente vai ter que repetir esse procedimento aqui para todos os dados que envolverem essa questão de números, tá? 10 inteiras, 2 decimais, ok. Aí val gratificação de Natal, a gente vai lá, não é? Do tipo numérico, né? Aqui numérico, 10 inteiras, 2 decimais, e a gente vai repetir esse procedimento para todos eles, tá? Todos os campos, né? Todos os atributos que têm essa característica aí, numérico, 10 inteiras, 2 decimais, numérico, 10 inteiras, 2 decimais, numérico, 10 inteiras, 2 decimais. A gente vai seguindo aqui, né? Tem que fazer para cada um deles. Numérico, 10 inteiras, 2 decimais. Valor da contribuição previdenciária também, numérico, 10 inteiras, 2 decimais. Valor do imposto de renda, numérico, 10 inteiras e 2 decimais. Valor do redutor constitucional também, né? Numérico, 10 inteiras, 2 decimais. Outros descontos também é número, né? Numérico, 10 inteiras, 2 decimais. E
temos mais dois itens aqui, tá? Um é o total de descontos, 10 inteiras, duas decimais, e tem um último que é o valor líquido, né, do salário da pessoa. Numérico, 10 inteiras e duas decimais, tá? Se eu quiser atribuir tipo para esse outro, tipo, nome, por exemplo, do tipo texto, alguma coisa assim, eu posso, mas aqui já não é obrigatório, já vai funcionar sem eu precisar disso, porque eu preciso normalizar essa questão numérica aqui para poder funcionar direitinho. Tá? Então, lembrem que eu falei para vocês que para que o banco de dados possa efetivar essas mudanças, eu após fazê-las, né, eu tenho que vir aqui nesse Czinho e clicar no OK, e aí tem que voltar um resultado aqui embaixo, um azulzinho que está indicando que está OK. Muito bem. Então, aqui eu já fiz os ajustes, aí eu vou clicar nessa aba aqui, Data, né, que são a aba dos dados, e aí eu vou visualizar todos os meus dados que eu importei, eles estão aqui. Ok. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver aqui em cima, tem um íconezinho chamado Open SQL Editor, né? Para abrir o editor de SQL. É onde a gente vai digitar as nossas expressões de SQL. Muito bem. Então, o que a gente vai consultar? Eu vou fazer várias consultas aqui, né, para vocês terem ideia, aí vocês vão começar a ter a percepção do quão útil é a gente fazer esse processo todo. Tá? Então, imagina que, por exemplo, no meu processo de mineração de dados, eu queira somente, para poder trabalhar na entrada de dados, sei lá, o nome, o cargo e a remuneração de todos os servidores. Então, se eu tiver uma situação dessa, por exemplo, basta que eu faça um SQL desse jeito aqui, ó. Select equivale à operação de projeção, né? Os campos, né? Os atributos que eu quero que sejam apresentados, né? Nesse exemplo, o nome, o cargo, o valor da remuneração, que lá num banco de dados a gente chamou de val remuneração. O from equivale à operação de projeção, né? Enquanto select, o from equivale à operação de produto cartesiano, tá? O select equivale à operação de projeção, o from equivale ao produto cartesiano e o where equivale à operação de seleção, tá? Então aqui a gente está pedindo para ele fazer essa apresentação desse conjunto de dados, nome, cargo, valor de remuneração, a partir de uma pesquisa na tabela, que é o nome da tabela. Vejam que o nome da tabela é contra-cheque, a gente chamou tab contra-cheque, então coloca-se isso daí. Só isso, e aqui você clica nesse botãozinho azul para ele executar. Então eu clico aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo eu já tenho instantaneamente a resposta. Então eu tenho o nome das pessoas, de todo mundo, né? Se for rolar aqui para baixo, eu tenho todo mundo, eu tenho o cargo e eu tenho o valor da remuneração, né? Eu tinha uma planilha enorme com muitos dados, então eu fiz uma espécie de filtro, né? O SQL, uma das funções do SQL é justamente essa, e o resultado foi esse aqui. Então lembram da questão da operação unária? A operação unária de SQL, ela pega uma tabela como entrada, e no caso a tabela que ele pegou como entrada foi a tabela grandona com todos aqueles dados que a gente trouxe de lá, né? Ele aplica esse filtro dentro das condições que foram especificadas aqui e ele gera uma outra tabela como saída. Essa é a característica de uma operação unária. A outra tabela que ele gerou foi justamente essa tabela aqui com nome, o cargo e o valor da remuneração, tá? Então é extremamente prático isso para a gente poder trabalhar com mineração de dados. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina que eu quero que seja fornecido a matrícula, o nome, o cargo e a lotação de todos os servidores em ordem alfabética. Tá? A gente verifica aqui no resultado da nossa consulta de SQL,
que os nomes não estão em ordem alfabética. Tá? Então eu quero a matrícula, eu vou acrescentar a matrícula, que aqui não tem, só tem nome, cargo e valor da remuneração. Então eu quero matrícula, nome, cargo e lotação, tá? De todos os servidores em ordem alfabética. Então eu já posso usar essa segunda instrução aqui em SQL. Eu posso digitar lá select, ou seja, faça a projeção apenas desses campos que eu quero, da matrícula, do nome, do cargo e da lotação, a partir de uma pesquisa na tabela contra-cheque, e organize tudo, ó, order by, organize tudo por nome. Então, se eu mandar rodar aqui, ó, ele testa e o resultado é apresentado aqui embaixo. Então, verifiquem agora que eu tenho os dados que eu pedi, a matrícula, o nome, o cargo e a lotação, e todos eles estão organizados em ordem alfabética, tá? Primeiro o A, depois o B, o C, o D, em ordem alfabética por nome, né? Eu poderia colocar order by cargo, em ordem alfabética de cargo. Poderia colocar order by lotacão, né? Que seria da lotação. Então, nesse caso, ele classificaria em ordem alfabética de lotação. E assim por diante. Então, o resultado que eu obtenho de uma maneira muito rápida, tá? Vamos fazer um outro tipo de teste agora. Imagina que eu quero o nome, o cargo, o valor da remuneração, que é o valor bruto, né? E o valor líquido de todos os funcionários, mas só dos funcionários que ganham acima de 10 mil reais. Tá? Então eu posso construir uma expressão SQL assim. Esse espaço é para digitar mesmo, tá? Para não tornar a aula muito longa, então eu já digitei previamente num outro arquivo, eu só estou copiando e colando, mas a ideia é digitar essa expressão nesse espaço. Então, como é que eu faço? Select, por quê? Porque eu só quero que seja projetado, mostrado esses campos aqui, o nome, o cargo, o valor da remuneração, que é o valor bruto, e o valor do salário líquido, a partir de uma pesquisa na tabela contra-cheque, continua sendo uma operação unária, onde o val líquido, que é o nome do campo lá, né, que tem o valor líquido, ele seja maior ou igual a 10 mil reais. Então, como a gente está trabalhando com aquela estrutura 10 inteiros e 2 decimais e o formato do banco, a gente já explicou isso no processo de conversão, ele é um formato americano, né, que é onde o ponto é substituído pela vírgula, a gente faz dessa forma aqui. Coloca aspas simples, coloca o valor e separa os decimais por um ponto e não por uma vírgula. Então, para executar, eu mando rodar aqui, e aqui eu tenho todo mundo, tá? O nome, o cargo, o valor da remuneração, tá? E o valor líquido desses funcionários, mas somente daqueles que têm o valor líquido acima de 10 mil reais. Então, se a gente for observar aqui, tá? 11.363, 15.978, 12.737, 12.756. Então, ele está fazendo direitinho, está trazendo todo mundo nesse formato. Ah, mas ele não está numa ordem, eu quero que seja uma ordem crescente, por exemplo, do valor líquido. Então, depois do where, né, que é a cláusula de seleção, tá? Eu coloco aqui order by, posso colocar isso, tá? O campo que eu quero que ele organize por valor líquido. Então, posso colocar isso aqui, mandar ele rodar, e aí ele apresenta já de forma crescente, né? Pega os menores e depois vai gradativamente subindo para valores maiores e assim por diante, tá? Até ele chegar no maior valor da tabela. Vamos ver lá embaixo qual seria o maior valor, que seria de 33.285,06. Então, ele organiza em ordem crescente de valor líquido, né, o salário desses servidores, salário de fevereiro. Tá, vamos imaginar um outro tipo de consulta agora. Primeiro,
nessa primeira fase apenas com operações unárias, ou seja, estou lendo uma tabela e estou gerando uma outra a partir de um filtro, a partir de uma operação que eu executo em cima da primeira. Então o que a gente quer agora é o seguinte: eu quero fornecer o nome, o cargo e a remuneração de todos os servidores que comecem com o nome Ana. Tá? Muito bem, então todo mundo que começa com o nome Ana, eu quero que seja apresentado isso. Então a expressão SQL seria essa aqui, ó. Select, né? A operação de projeção, nome, cargo, valor da remuneração e valor líquido, a partir de uma pesquisa na tabela contra-cheque, onde o nome, aí eu coloco like, que é aquele operador de pesquisa, que pesquisa por uma parte, não precisa estar o valor igual, né? Se eu quisesse, por exemplo, pesquisar exatamente um nome, então where nome igual, por exemplo, a Ana Cristina Coutinho, por exemplo. Então aí ele pesquisaria exatamente daquela forma. Do jeito que eu estou aqui, eu estou colocando todo mundo que começa com Ana. Então vamos executar aqui, ó. Então todo mundo, a resposta está aqui embaixo, deu tudo certinho. Todo mundo que ele pesquisa aqui, tá? Começa com Ana, ok? Se eu quiser fazer algumas variantes disso, eu também basta eu mexer um pouquinho na posição desse percente. Por exemplo, se eu quiser todo mundo que termine por Ana, então ao invés de colocar o percente aqui, eu digito o percente aqui na frente, ou seja, eu quero todo mundo que tenha Ana no final, tá? Então, Viana, tá? Santana, Viana de novo, Viana, Santana, ou seja, pessoas que terminam o nome delas com Ana, tá? Ou eu posso também ter uma terceira possibilidade, digamos assim, eu quero pesquisar todo mundo que tenha Ana em qualquer parte do nome. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Então eu coloco esse texto que eu quero pesquisar entre o sinal de percente. Percente, o texto, percente. Significa que pode ter Ana em qualquer lugar. Por exemplo, olha, primeiro, Luciana. Tá? Então não está no início nem está no final, está no meio. Ana Beatriz está no início. Esse terceiro aqui é Watanabe, então Anabé, quase lá no final, e assim por diante, sempre em alguma parte do string do texto, né, vai ter aquele Ana, que é o que eu estou pesquisando. Tá? Mais um outro tipo de pesquisa, né, dessa vez com aqueles operadores especiais. Então, por exemplo, imagina que eu quero o salário, a média do salário líquido de todos os funcionários, tá, daquele banco de dados. Como é que eu faria isso? Uma forma seria fazer desse jeito aqui, ó. Select, aí eu uso o AVG, que é de average, né, que é média, val líquido, from. Então, o que eu quero que seja obtido a média, no caso, eu coloco entre parênteses, a partir de uma pesquisa na tabela contra-cheque. Então, ele vai fazer isso e me dá só um valor. Tá? E esse valor equivale à média desses salários dos funcionários, que no caso aqui deu R$ 7.561. Aí tem uma série de valores depois do ponto lá que já não interessam muito para a gente, tá? Mas essa é a média de salários que foi detectada nesse mês que a gente importou, que foi o mês de fevereiro, e para esse grupo de funcionários, que são os funcionários da área meio. Se a gente pegar, obviamente, aquele outro banco dos promotores, né, dos funcionários da área fim do Ministério Público, certamente esse valor vai dar bem maior, tá? Um outro exemplo, imagina assim, eu quero a média, deixa eu ver um outro aqui, não, eu quero o menor salário líquido, né, de todos os funcionários de lá. Então eu posso usar essa outra função aqui, ó, mesma estrutura, só que eu coloco o min, né, menor min de mínimo, né, o menor salário que foi detectado, tá, nesse contra-cheque,
e foi de R$ 237,44. Obviamente, deve ter tido alguma eventualidade para uma pessoa ter um salário líquido desse. Ela deve ter ter tido uma série de descontos. Às vezes as pessoas fazem empréstimo consignado, etc. e tal, porque a gente está trabalhando com salário líquido aqui, né? Ok. E se eu quiser ter um maior salário líquido, o valor do maior salário líquido naquele banco de dados? Então eu posso vir aqui e colar um max, né? Essa outra fórmula me traz o maior, que no caso foi R$ 33.285,06, né? Maior salário líquido, que normalmente é um salário que não pode exceder o salário do presidente da República, né? Por isso existe aquele campo lá redutor constitucional. Então esses são alguns exemplos de operações unárias em SQL. Então já perceberam o quanto a flexibilidade, a facilidade dessa ferramenta, né, dessa linguagem, ela pode trazer para a gente. Então, rapidamente você consegue filtrar, você consegue combinar, ajustar, fazer qualquer tipo de tratamento nesses dados e preparar para que o que vai entrar no processo mais à frente, por exemplo, no processo de mineração de dados, seja o que realmente é o que você está precisando. Você já fez todos os ajustes, já fez todas as reduções, tirou o que não precisava, então é aquilo que facilita realmente aquilo que vai ser efetivamente usado no teu processamento. É uma ferramenta extremamente útil, principalmente para gestores, né? Para você rapidamente obter dados sem precisar ter um conhecimento muito grande na área de desenvolvimento, até porque são praticamente expressões com 3 linhas. A gente viu aí que não teve nenhuma expressão com mais do que isso, ok? Bom, próximo passo a gente vai ver as operações ditas binárias, tá bom? Abraço, pessoal.